bem-vindos! Então, gente, vocês viram hoje o tema da nossa live? Galera que está acompanhando aí o story, tá vendo aí que eu tô trazendo alguns profissionais, a gente está falando de alguns temas bem legais, bem interessantes. Eu queria só um retorno de áudio e de imagem, se tá ok para vocês aqui, ou se eu preciso mudar de lugar. Tá legal aqui? Vocês conseguem me ouvir e me ver bem? Conseguem? Show de bola. Wanderson, sim, né? Boa noite. Então, gente, seguinte, Amandinha, bem-vinda. Esperar que o pessoal chegar, que muita gente está esperando por essa live. É uma das mais esperadas. Hoje vamos falar de sexo. Uma coisa que interessa muita gente, né? Sexo é um assunto... E, gente, sexo é uma coisa que é tão ampla, né? E a gente vai debater aqui, então é pra gente interagir, tá bom? Lívia, Cris, minha xará, bem-vinda. Jéssica, Cris também, bem-vindas. E aí aqui, ó, a gente vai falar sobre sexo no mais amplo sentido da palavra, em tudo que o sexo envolve. E aí eu quero a participação de vocês. Vocês podem colocar alguma situação, a gente pode comentar, tá bom? Então eu vou chamar aqui a nossa convidada pra gente começar logo esse nosso papo de fogo no parquinho. Já tô aqui, ó, de batom vermelho, porque hoje a gente vai botar fogo no parquinho, né, galera? Vamos lá! Olá! Olá, boa noite. Um prazer, Boa literalmente, noite! né? E estar com você Hã? de novo, Cris. É um grande prazer estar com você de novo. Ô, meu amor, obrigada, Zenilce. Gente, para quem não conhece, Zenilce Bruno é uma parceira, eu já entrevistei para o programa Sempre Bem. Quem é novato aqui, eu sou repórter do programa Sempre Bem, que passa no SBT todo domingo, 8h15 da manhã. E aí eu já tive o prazer de fazer entrevista com ela para o programa e já fizemos uma outra live também com um tema bem picantezinho. E aí a gente trouxe a pedidos aqui, uma galera pediu para que eu voltasse com esse tema sobre sexo, que é muito amplo, e a galera quer participar mais, então por isso que Zenilce está de volta. Obrigada, é sempre um prazer enorme gravar com você, viu, Zenilce? Obrigada mesmo. Eu que agradeço a confiança, né? O carinho, porque são os seus ouvintes, né? Então, de certa forma, quando a gente vem falar de sexualidade, tem um ar descontraído, que me é peculiar, mas também a gente pensa muito nas pessoas que precisam de informações. Às vezes, esse é o único canal que elas têm para essa informação. Nem todo mundo tem acesso a uma terapia, acesso a um sexólogo, a um psicólogo. Então, acho que esse momento, Cris, ele é muito rico e muito solidário da nossa parte. Então, vamos aproveitar. Vamos aproveitar, pessoal. Fiquem à vontade para fazerem aí algumas considerações. Olha, você viu que eu já estou aqui de batom vermelho? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Né? Nós fazemos uma bela dupla. Nós fazemos uma bela dupla, cada qual no seu estilo. Não é? Agora, deixa eu dizer uma coisa pra você. Batom vermelho, gente, eu não me reconheço de batom vermelho. Eu me estranho, porque eu gravo sempre com cores nudes. E eu acostumo trazendo isso pra meu dia a dia, sabe, Zenilson? Aí eu falei assim, não, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Vou colocar um batom que eu nunca uso, vou botar fogo no parquinho, vamos começar com batom vermelho. E eu me estranho, eu realmente me estranho, eu não me reconheço. Mas eu acho que pela ocasião, vale tudo, né? E a questão de como a gente se apresenta tem que ver com o nosso estado de espírito, né? Eu acho que o seu espírito hoje, com o tema sexualidade, eu acho que deu para você essa abertura de usar um batom vermelho. Ficou lindo, ficou ótimo. Obrigada! Agora eu tenho que estar com batom bege. Na noite eu uso batom vermelho. Isso aí. Então, eu quero, antes da gente começar, eu quero ver a galera que tá aqui, gente. Eu queria que você... Temos homens? Temos homens? Temos, né? Eu queria, assim, ouvir tanto de homens quanto de mulheres quando vocês pensam assim. Só pra gente dar um start aqui, tá, galera? Quando vocês pensam assim, sexo, falando o quê? Qual é a cor que vem à cabeça? É tipo lingerie? Vermelha? O nude tá descartado? É o preto? É o branco? Eu queria, assim, saber de vocês qual é a cor. Então, pensou em sexo. A lingerie, qual é a cor para vocês? Porque isso influencia, né, Zenilson? Galera, coloca aí, só pra gente ter uma noção aqui de cor.
Eu coloquei o vermelho pensando justamente nisso. O tema é Cris, sexo, lingerie até vermelha. influencia, né? Você me perguntou se influencia. Até influencia, mas na realidade nós já fizemos algumas pesquisas o que é mais sedutor, o que é mais afrodisíaco é o desejo de estar com aquela pessoa, né? Então, o que é que me dá tesão? O que é que dá tesão ao outro? É saber que o outro me quer, né? Então, isso é muito importante. Quando você vai namorar, ou transar, ou paquerar, ou ficar, o mais excitante é saber que eu seduzo a outra pessoa. Né? E às vezes, claro que lingerie, calcinha, sutiã, baby doll, um lugar afrodisíaco, alguns objetos de sex shop são legais. Mas, assim, nas pesquisas que a gente tem feito, o que mais realmente excita é o desejo do outro e o meu desejo de estar com aquela pessoa. Isso é o É, mais excitante. A Veveca falou aí, ó. Lingerie vermelha e preta. Realmente, eu acho que quando a gente pensa em sexo, essas são as mais. E até o pessoal fala assim: ah, nude não, nude tá descartado, não é legal. Então, assim, o nude é aquela coisa mais morninha. Então, quando a gente pensa em sexo, vamos um vermelho. Lógico que isso é só um adendo, gente, é uma brincadeira, porque o visual ele diz muito, né? E tem a questão também de como você se comporta. Às vezes as pessoas perguntam, Zenilson, eu devia ir no sex shop, comprar alguns instrumentos. Se você souber usar, né? O que é saber usar? É ter vontade de usar. É se sentir à vontade com aqueles brinquedinhos. Então, a mesma coisa é o striptease, é a lingerie mais sexy, a maquiagem mais sexy. Se tiver bem em você, você se sentir espontânea, descontraída, é muito legal. Como o homem também, né? Uma cuequinha mais charmosa, uma cuequinha sedutora, também é legal. Mas desde que ele Não é se... a cuequinha da tromba do elefante, meninos. Não é essa cuequinha que ela tá falando. Mas eu acho super interessante esses recursos. Vamos começar do começo, galera? Vou começar do começo aqui. Vocês. Minha claquete caiu. Peraí, produção. Hoje é produção, repórter, apresentador, tudo junto aqui. Vamos começar do começo. Zenilce, o que é sexo? Gente, vocês podem ficar à vontade para colocar perguntas aqui, que no decorrer eu vou lendo, tá bom? Então vamos começar do começo. O que é sexo? Gente, sexo não é só o ato em si, não é o ato sexual. Sexo é uma coisa que está muito ampla, né, Zenilce? Eu queria que você colocasse pra gente assim, o que é o sexo? O sexo começa Tá, quando? eu acho muito legal a gente começar definindo o que é sexualidade e o que é genitalidade, né? Então, a sexualidade é tudo que envolve o ser humano, desde o seu nascimento até a sua morte. Nós temos uma energia sexual. E essa energia sexual, inclusive agora está rolando aqui sexualidade, né? Inclusive uma sexualidade grupal, porque tem muita gente aí falando e pensando de sexo ao mesmo tempo, aqui online na nossa live. Então, a sexualidade ela é muito abrangente, é tudo que se relaciona, é o contato, é o desejo, é a sedução, é a energia que envolve o ser humano. Já a genitalidade, ela é direcionada ao coito, à relação sexual, que normalmente são as pessoas adultas, são as pessoas que têm mais afinidade um com o outro, com a sedução, com o corpo, com o orgasmo, com a ejaculação, né, com a gravidez. Então, assim, é muito importante a gente definir que existe a sexualidade, que é o que a gente fala sempre, e existe a genitalidade, que é mais ligada às relações sexuais. Tá. Mas o sexo, ele começa muito antes, né, Zenilson? Porque eu acho que, assim, quando a gente pensa... Os homens, por favor, gente, é só uma... Digamos que uma enquete. A gente pode dizer que o homem, ele é mais do sexo em si do que a mulher. A gente gosta de um envolvimento, a gente precisa de uma coisa mais envolvida, porque nem sempre a gente tá na mesma vibe e consegue ir e foi, não é verdade? Então, É, tem essa diferença da interpretação homem-mulher. existe uma diferença mesmo, até inclusive hormonal, né? Os hormônios masculinos são diferentes dos hormônios masculinos, o corpo é diferente, a força é diferente, os desejos. Você vê isso desde a infância, na adolescência, na fase adulta e até na velhice, né? Existe uma diferença, sim. Mas a maior diferença, Cris, ela é cultural. Né? Como é que nós somos educados? Também a gente já fez algumas pesquisas que mostram que homens que gostavam de sexo, né? Vamos ver, os bisavós, aí vem os avós, os pais, os filhos, eles acabam herdando também o costume, porque eles escutam falar bem do tema.
Algumas mulheres, elas acabam carregando para si a culpa de gerações passadas, né? Bisavó, avó que reclamava do sexo, que reclamava da relação sexual, da obrigação de ter que transar com a pessoa que ela não gosta, muitas vezes de violência. Então, isso faz com que a mulher, às vezes, vá herdando culturalmente, né, a questão de não gostar muito de sexo. Mas, na realidade, tanto o homem como a mulher, eles gostam sim de sexo. E é desde a infância. Essa sexualidade que eu estou dizendo que é diferente da genitalidade. A genitalidade é o coito. Talvez o homem seja mais fácil ao coito. Por quê? Porque a genitália masculina ela já tá aparecendo, né? O da mulher é escondidinha, e a gente esconde a vida toda, né? A criança não pode ficar de calcinha, a criança tem que sentar de perninha fechada, o menino já fica com aqueles pais perguntando de vez em quando, cadê a alegria das meninas? Ele vai lá, mostra aquele pênisinho pequenininho. Então, na realidade, existe essa cultura de fazer com que o homem pareça gostar. E na adolescência, isso vai aumentando, porque existe aquela história da cobrança, inclusive da mulher, de que o cara queira transar com ela. Eu atendo, às vezes, adolescentes já com problemas sexuais, ou seja, falta de desejo ou falta de ereção, porque vão transar com as meninas sem querer. Não, não, eu tenho uma obrigação. Se eu não for Pela transar, cobrança, né? eu sou gay e tal. Então, essa pressão que o homem sofre também é muito prejudicial. E a mulher sofre a pressão contrária. Como é que pode dar certo, né? Se o menino ele é estimulado a transar e a menina é estimulada a não transar. Então, alguma coisa sai errada. Isso a gente está falando de pessoas heterossexuais, né? Mas existem também as questões homossexuais, os trans, que são questões também que têm a ver com a cultura, com a educação e, óbvio, também com a questão hormonal de cada um. Ari, amor, beijo, querido. Então, alguém perguntou aqui, vamos começar aqui, a gente vai conversando, vai entrando nas perguntas aqui, tá, gente? O roteiro é não ter roteiro. Vamos lá, desse jeitinho. Você Vou botar anota, fogo no parquinho, eu galera. não consigo ler, não, tá? Não, eu tô lendo. Pode deixar que eu tô ligada. Alguém perguntou aqui. Olha, primeira pergunta, e rufem os tambores. Como satisfazer uma mulher no sexo oral? Primeira pergunta que veio aqui, eu não consegui ver o nome de quem foi, mas vamos lá. Tá. Isso é muito pessoal, Porque né? sexo oral, pode ser que tem gente que acha que sexo oral é de hora em hora, né? Então, Gente, sabemos aqui todos o que é o sexo oral? Então, tem pessoas que não sabem ou nunca fizeram o sexo oral. Na realidade, como eu te falo, a sexualidade ela é muito ampla. O nosso corpo todo gosta de toque, o nosso corpo todo gosta de beijo. Então, algumas mulheres elas têm dificuldade de ter o orgasmo com a penetração, né? Então, essas mulheres são as mulheres que gostam mais do beijo na genitália, no clitóris, né? Então, ali naquele momento do beijo, naquele momento em que há um carinho, né, no clitóris, faz com que... Peraí, Zenilce. Galera que tá aqui, eu acho melhor vocês pegarem um aviãozinho aí de compartilhar, ó. Pega o aviãozinho, compartilha pros amiguinhos, porque eu acho que tem muita gente interessada nesse assunto e a galera que quiser pode entrar aqui, aproveita a nossa uma horinha aí, que é sagrado e dá pra tirar dúvida e esclarecer aí pra muita gente. Então pega aí, ó. Fala, vem botar fogo no parquinho com a gente. Vamos lá, sexo oral, vai. Então, tá. Então, o que é que acontece? As mulheres, em geral, elas têm mais facilidade em ter orgasmo, que é o prazer máximo, né? Na relação sexual, quando o clitóris é manipulado, que pode ser através de uma massagem ou do beijo, né? Do beijo, da língua. E isso facilita o que a mulher tenha. Se você for ver a anatomia do clitóris, ele tem uma parte interna e uma parte externa, que até corresponde, digamos assim, ao pênis, né? Então, de certa forma, esse é o lado mais sensível, porque o lado interno já é mais difícil com a penetração dele ser manipulado, dele ser tocado. Agora, Zenilson, como é que a gente agrada uma mulher com sexo oral? Primeira coisa, não ir direto ao sexo oral, né? Porque às vezes não está ainda lubrificado, não está aquecido e dói. Então, assim, começa a curtir o corpo todo, a beijar o corpo todo, né? A alisar o corpo todo, fazer com que primeiro essa mulher se excite, tanto numa relação heterossexual como numa relação homossexual. Tem que ter primeiro o namoro, né? Tem que ter primeiro o aquecimento para que depois haja o sexo oral. Então, tanto o homem como a mulher, porque o homem também gosta de sexo oral, é um lugar muito sensível. Algumas pessoas conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, toca aqui, toca ali, tem um 2 em 1, 3 em 1, né? Tem um fio terra, isso é assim, a sexualidade... É do gosto de cada um, né?
Eu gosto. Agora, o que é que você tem que fazer? Você vai conhecendo o seu parceiro, vai conhecendo a sua parceira para poder saber de que é que ela gosta. Você falou em sexo oral, me veio aí na memória como as mulheres, eu estava falando da dificuldade das mulheres de ter orgasmo. Por quê? Porque as mulheres não se tocam. Né? Às vezes, no consultório, Cris, eu tenho assim, a primeira aula, né? A primeira consulta é perguntar se as pessoas se tocam, que é o que a gente chama de masturbação, e hoje em dia a gente chama de autoerotismo, né? Porque a pessoa se está autoerotizando, até porque, como a igreja diz sempre que a masturbação é pecado, nós sexólogos agora usamos o termo autoerotismo, né? Que é mais bonitinho. Então, de certa forma, a mulher ela não se autoerotiza muito. E aí é interessante que desde jovem ela começa a se tocar, ela começa a perceber no seu corpo o que é que ela gosta, para poder ela ensinar para o parceiro ou para a parceira que ela vai ter. Porque é difícil a pessoa adivinhar onde é, né, que a outra pessoa gosta. Então é legal que ela saiba, tanto o homem como a mulher, para dizer para o companheiro, para a companheira onde é que é mais sensível. A masturbação é tão fácil para o homem, né? Ah, eu tô aqui, tô me masturbando, tô aqui, tô me masturbando em qualquer momento, qualquer lugar, é tão simples. E pra gente, às vezes tem um tabu, né? Essa questão cultural mesmo, falar, ai, não, vou me masturbar, não. Então, assim, é indicado sim, a mulher deve se masturbar sim, deve se tocar. Sim. Olha, para o homem é mais fácil porque ele já faz xixi segurando no pênis dele. Então, a relação dele com o pênis é desde criança. E tem aquela história dos colegas, é uma coisa meio esquisita, porque banheiro de mulher tem tudo, né? A portinha, é tudo separado. De homem, aquele Separado. negócio tá tudo junto e fica olhando um para o outro, o tamanho que é o melhor, que é o menor, quem ejacula mais longe. Então, já há no homem essa descontração em relação a tocar o pênis. Já a mulher não. Né? Assim, hoje em dia, com as duchinhas no banheiro, que as mulheres já, com a desculpa que está se lavando e tal, acaba fazendo com que as mulheres sintam esse certo prazer. E tem a coisa mesmo, que a relação sexual, que é diferente da sexualidade, a genitalidade, para muitos, há muito tempo atrás, algumas pessoas pensam assim, tinha o objetivo da pessoa procriar, né? Ter filhos e tal. E a masturbação, ela não ocasiona nenhuma gravidez. Pelo menos direto, né? Ela pode até depois ser usada para colocar e tal. Mas, na realidade, ela não teria esse objetivo da procriação, daí porque a igreja, algumas igrejas colocavam como pecado, porque não tinha o objetivo do gozo, do orgasmo para a procriação. Já que a gente já começamos falando de clitóris, de sexo oral, e aí espero que a gente tenha respondido aí um pouquinho aí, perguntas, por favor, sempre bem-vindas. Vamos começar aqui, Zenilce, as pessoas às vezes ficam procurando o tal do ponto G, onde se esconde o ponto G, como achar o ponto G, o que é o ponto G? Olha, eu sempre digo que o ponto G, ele está aqui, né? Está na nossa cabeça, porque é de A a Z, literalmente. O ponto G na mulher ele é meio escondidinho, né? É numa localização que fica mais ou menos, né? Calma, o que é o ponto G? Existe, na realidade a gente chama ponto G, o G é a primeira letra do nome da pessoa que descobriu que na genitália feminino existia um local que é o local mais excitante. Né? Então, o que acontece? Com a penetração, às vezes, o pênis ele não toca exatamente naquele local. Aí, o que a gente sempre sugere? Façam posições diferentes, porque nessas posições e no movimento, esse ponto G pode ser tocado. Mas é o mesmo orgasmo. Não existe essa coisa do orgasmo clitoriano e o orgasmo vaginal. O orgasmo é o mesmo. Apenas ele pode vir através da manipulação do clitóris, como da relação sexual. Tem pessoas que têm orgasmo com sexo anal, né? Então, assim, na realidade, o orgasmo ele está mesmo na nossa mente. Onde é que é gostoso, onde é que a gente se excita. E tem a ver também com todo o aparato que envolve esse momento do sexo. O ponto G é quando o homem consegue fazer a mulher gozar. É isso. Gozou, Não, teve ponto G.
O ponto G é o lugar na mulher, na genitália feminina, onde é mais sensível. E quando ele é manipulado, a mulher tem um orgasmo. Agora, é isso que eu estou te dizendo. Ele teria esse lugar fisicamente falando, mas, na realidade, algumas pessoas têm orgasmo sem ser exatamente naquele lugar, cientificamente comprovado. Porque o próprio clitóris, como eu te falei, tem uma parte que ele está externa e uma parte que ele está interna. Né? Então, assim, tem esse lado que é tocado na relação sexual e tem esse lado que é tocado na manipulação, como eu te falei. Na realidade, o ponto G está na nossa cabeça. O ponto G é quando nós somos tocados, de alguma forma, por alguém, por nós mesmos, né? Que faz com que se tenha orgasmo. É o ápice. É o que todo mundo procura. E o pessoal ainda procura o tal do orgasmo múltiplo, né? Eu ia entrar nele agora. Cadê? É o ápice. Aí, orgasmo, vamos falar de orgasmo múltiplo. Então, o orgasmo múltiplo, na realidade, nós mulheres, pelo menos isso, nós temos a mais do que os homens, né? Porque os homens, em geral, ele tem um orgasmo, em geral, porque não é assim. Ele tem um desejo, a ereção, o orgasmo, a ejaculação, e depois dá aquele soninho, digamos assim. A mulher, não, ela já tem a capacidade de ter um orgasmo, depois ela ter outro, depois ela ter outro, né? Agora, para isso, é preciso que tenha um certo treino, que ela conheça bem o seu corpo. Porque o orgasmo múltiplo não é que ele seja impossível. Muitas pessoas têm, inclusive. Mas o que é que acontece? Precisa que você esteja muito excitada. Acabou, eu tava aqui esperando mais. Eu até fiquei. Tá, vamos entrar aqui nos tipos de orgasmo. Quais são os tipos? Porque tem aquele. Gente, antes de falar nos tipos de orgasmo, quero fazer um adendo aqui. Quando tipo, tem uma relação sexual, para a mulher é muito mais fácil fingir um orgasmo do que para o homem. Ó, o homem não tem como fingir assim, né? Se tiver, a gente até consegue captar muito rápido. E para o homem, não, a mulher consegue manipular isso de uma forma mais fácil, né? Esconder que teve o orgasmo. E aí, como é que funciona isso? Olha, na realidade, eu acho que isso é a pior coisa que você pode fazer é fingir um orgasmo, né? Porque realmente é muito fácil, né? Às vezes você vê um filme pornô, aqueles gritos, aquela gemedeira, e a pessoa está querendo insinuar que está tendo um orgasmo. E às vezes eu vejo algumas mulheres tímidas, né? Mais caladas, que têm um orgasmo, mas não têm essa espontaneidade, digamos assim, de gritar, de gemer e tal. Então, muitas vezes as pessoas acabam achando que não tem o orgasmo, ou o parceiro acha, ou a parceira, que ela não tem orgasmo, porque não houve toda aquela dramatização, aquela coisa que a gente vê nos filmes pornográficos, que é mais de filme pornográfico que de vida real, né? Então, é muito interessante que a gente não fique também medindo o orgasmo de um ou outro. Aliás, a gente não devia nem medir. Porque o que é que eu penso, sabe, Cris, quando a gente faz terapia de casal? É que o momento do coito, o momento do sexo, ele virou uma observação do outro. Na realidade, no momento que eu me observo, que eu me curto, né? Eu digo, fecha os olhinhos e pense no que você está sentindo. Mas não, as pessoas acabam prestando atenção no outro, né? E aí, gozou? Né? Aquela velha história, foi bom para você? Então, na realidade, quando o momento do orgasmo ele é individual, ninguém dá orgasmo para ninguém. Às vezes no consultório o pessoal fala assim, eu dou orgasmo para ela. Eu disse, como que tu dá? No papel de presente, no saquinho, numa caixinha? Olha, eu para você. Você pode ser um facilitador ou um complicador, mas ninguém dá orgasmo. O orgasmo a pessoa tem sozinha, né? Então, na realidade, essa fissura no orgasmo, ela até atrapalha. Porque se você tiver uma relação sexual legal, prazerosa, sem o orgasmo, às vezes é muito melhor do que algumas pessoas que têm simplesmente o orgasmo e a relação foi totalmente insignificante. Agora vamos entrar nos tipos de orgasmo, Zenilson, porque tem mulheres que gozam de uma forma discreta, aí tem aquela quantidade que é o mais normal, e tem, eu esqueci o nome, tem um orgasmo que ele é o mais intenso. E aí, queria que você falasse um pouquinho das variações dos tipos de orgasmo que existem. Agora, isso não é só na mulher, não, é no homem também, né? Na realidade, eu acredito que você está falando que algumas pessoas duram mais, algumas pessoas ejaculam mais,
porque a mulher também ejacula, né? Na realidade, a mulher Sim. ela também solta um líquido quando ela tem orgasmo, e isso é importante. Não que você vá ficar examinando, né? Olha aí, molhou, não molhou, porque isso é muito, muito frio para uma relação sexual. Mas, assim, cada uma tem de uma forma diferente e num momento diferente. Então, não é interessante que a gente fique preocupada com o tipo de orgasmo que tem, mas é muito importante que a gente fique prestando atenção se nós temos prazer, porque o prazer é diferente do orgasmo, né? Então, há casais que, inclusive, não têm relação sexual, mas são extremamente prazerosos, gostam de abraçar, de beijar, de estarem juntos. E há casais que têm relação sexual e são horríveis, né? Não gostam, não têm prazer, pode até ter o orgasmo, porque o orgasmo ele é físico, mas não tem prazer. O prazer está além disso tudo. O prazer está naquele que a gente falou no começo da nossa live, é na sexualidade, muito mais do que no coito. E em relação a tempo de transa? Porque as pessoas falam assim, ah, uma rapidinha. Às vezes uma rapidinha pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Você conseguiu atingir seu ápice, foi incrível. Às vezes, porque o homem é muito, às vezes o homem é mais frio do que a mulher e ele vai lá, pronto, foi, e a mulher fica, tá, e cadê? Começou? Então, assim, a gente é muito mais preliminar e eu acho que isso faz toda a diferença. Eu não sei para os homens, inclusive homens, se quiserem manifestar aqui em relação a preliminares que as mulheres façam em vocês também, se isso é importante, porque para a mulher é muito mais, digamos assim, muito mais à vontade a mulher sentir, para se sentir mais à vontade liberal na cama do que quando não tem preliminar, né? Isso faz toda a diferença, é o tato, é o cheiro, é o estar junto. Você colocou algumas coisas assim que são diferentes, digamos assim. Primeiro é a sedução. A mulher gosta de seduzir. O que é que acontece depois do casamento, em geral? As mulheres não seduzem mais os homens, porque assim, tá ali na cama. Eu estou falando de casais héteros, mas eu quero falar também dos casais homossexuais e tal, tá, pessoal? Assim, é porque é mais fácil a gente exemplificar. Mas, na realidade, depois do casamento, ou que estão morando juntos, não existe mais o processo de sedução. Você está ali do lado, encostou, o pênis, né, endureceu, vamos lá transar. E a mulher, ela se excita muito em seduzir. A história da lingerie que você já disse. Então, quando não há o processo de sedução, ela não se excita. E quando a mulher começa a seduzir, ela já vai se excitando. E a sedução, ela não é só na cama. A sedução é o dia todo. A sedução é desde o momento que você acorda até o momento que você vai para a cama. E não necessariamente o sexo tem que ser na cama. E não necessariamente o sexo tem que ser à noite. Então, preste atenção para quem quer seduzir alguém, que isso é o dia todo. Não é só no momento do sexo. Não é só no momento do coito. O processo de sedução é o dia todo. Aí você falou das rapidinhas. Às vezes, essas rapidinhas, se o casal tiver excitado, elas são maravilhosas. Porque às vezes você tem 2, 3 horas, é um saco. É como o sexo com amor, o sexo sem amor, que as pessoas falam tanto, né? O sexo, ele é bom quando as duas pessoas estão interessadas. O sentimento é outra coisa, né? Mas quando as duas pessoas então estão interessadas em estarem juntos, é sempre bom. É sensacional. E você falou aí da sedução que é o tempo todo, eu vou mais além, eu digo assim, é porque cada um tem um tipo de sedução diferente. Eu acho, e eu sou muito visual, o olhar é aquele negócio. O olhar é uma coisa que, gente, quando você consegue perceber quando uma pessoa está interessada pelo olhar. Você vê, você consegue ver. Os olhos são a janela da alma, né? Já tem esse ditado. Você consegue saber, perceber o que aquela pessoa realmente quer. Alguém falou aqui, perguntou aqui, olha. Como conversar com alguém... Ah, eu esqueci o nome da pessoa que perguntou. Como conversar com alguém, com uma mulher, sobre algo a mais? Ele está querendo dizer no sentido de ir para a cama. Eu vou dar a minha opinião, tá? Mas eu quero, claro, a da Zenilce. Eu acho que, às vezes, você não precisa abrir a boca, você não precisa falar. Você olhar, a pessoa já sabe o que você quer e isso flui de uma forma tão natural que você não precisa expressar verbalmente, né? Verbalmente, verbalizar. Você, pelo olhar, por todo um contexto, né, gente? Não é você tá aqui aleatoriamente, olhei e te quero. Não. Por isso que ela falou, porque é todo um contexto, é o dia todo, é a conquista de olhar, é o interesse em estar com aquela pessoa. E aí, nesse momento, às vezes, você não precisa falar nada. Você olhou Agora, e quando vê, já foi. Para isso, é preciso que você conheça a pessoa, né?
Então, muitos casais não se conhecem, não se reconhecem. Isso é uma coisa muito importante, porque muita gente, agora que a gente está nessa quarentena, a gente até já fez algumas lives, né? Em que as pessoas colocam muito isso. Agora eu estou conhecendo o meu marido, agora eu estou conhecendo a minha mulher, agora eu estou conhecendo o meu companheiro, a minha companheira. Porque parece que tem mais tempo, está olhando mais para o outro, esse olhar que você está dizendo. Porque o olhar é diferente de ver, né? Então, às vezes, você vê, mas olha, mas não vê, é como ouvir e escutar. E isso é muito legal. Agora, o que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho é a questão da autoestima. As pessoas que não têm uma autoestima legal, elas não têm tesão nenhum. E a gente vive num processo de autoestima muito, muito negativo, que é o padrão da beleza, da juventude, do corpo. E isso, às vezes, faz, eu vejo muito, algumas mulheres que falam, eu só transo se fechar a luz. Né? E eu gostaria até de informar, que é óbvio que a beleza é muito importante, mas também, assim, eu falo um pouco, porque eu faço parte da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, e a gente faz muitas pesquisas sobre sexualidade humana. E uma que, inclusive, eu participei de uma mesa no Congresso, eu achei muito interessante, que algumas mulheres, né, quando elas são masculinizadas, quando elas têm câncer, que elas fazem a cirurgia, que retiram a mama, que ela acha que ficou horrorosa, mas o companheiro dela ficou tão legal com ela depois da cirurgia, ficou tão dedicado, tão carinhoso, que ela começou a ter tesão, que ela já não tinha mais. E não tinha nada a ver com a cirurgia, com a mastectomia. Então, isso é muito importante também. Quando você tem no outro um companheiro ou na outra uma companheira legal, que lhe aceita, que lhe admira, que lhe elogia, faz com que você tenha vontade de transar. Então, a primeira coisa é a pessoa gostar de si. E gostar de si não está diretamente relacionada com a beleza. Tem mulheres extremamente belas, homens extremamente belos, que são péssimos na cama. Zenilce, o que é uma pessoa boa de cama? Né? A velha pergunta. A pessoa boa de cama é aquela que gosta de sexo. Né? E o homem, em geral, o homem que gosta de sexo, o homem que gosta de mulher ou de homem, mas que gosta de transar, ele olha muito menos para a beleza e olha muito mais para a performance. Ou seja, ela está me desejando, ele está me desejando. Então, as pessoas que estão na cama, muito assim, só mostrando o corpo, só mostrando a beleza, ela esquece do mais importante, que é o beijo, que é o abraço, né? Que é querer agradar o outro e não passar o tempo todo. Eu já disse que motel devia tirar aquele espelho, porque o pessoal fica olhando assim. Quer dizer, eu nem sei como Vai para se ver e não para se sentir, eu né? acabei de me entregar, mas eu vi numa revista que motel tem espelho. A minha prima me falou. Uma amiga me falou que tem espelho e aquelas pessoas ficam se olhando no espelho e olhando que tem uma gordurinha ou que o companheiro ou que a companheira também tem. Então, vamos deixar o nosso olhar ser um olhar sedutor e não um olhar crítico, porque isso atrapalha muito a sexualidade. Eu acho que isso aí já a gente pode entrar num outro viés, como a mulher se soltar na cama, porque às vezes eu acho que cai total nisso, né? Você não ter um olhar do companheiro, tipo, olhando para o seu estereótipo, mas sim olhando porque quer estar com você. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tem muita gente que é presa na cama e tipo, fala, cara, como é que eu me solto? E isso às vezes não tá naquela pessoa, tá em quem está com aquela pessoa, né? Sim. E a primeira coisa, eu acho que a gente devia também, hoje eu estou só acabando com os paradigmas, né? Que é aquela história que o homem diz, eu quero uma dama na rua e uma puta em casa. Uma puta na cama. Isso não existe, porque nós temos comportamentos adquiridos. Então, se eu sou uma pessoa tímida, eu sou tímida em qualquer lugar. Se eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou extrovertida em qualquer lugar. E é muito importante que a gente cuide disso, ou seja, que os pais deixem que as suas filhas, ainda criança, ainda adolescente, sejam espontâneas, sejam criativas. Porque a mulher, ainda no século XXI, ela ainda é muito policiada, ela ainda é muito vigiada, ela sofre muito bullying se ela for uma mulher mais que seja mais desenvolvida, ou que goste de sexo, ou que namore. Então, na minha época, tinha as galinhas, que eu achei que tinham desaparecido, aquelas colegas do colégio, que era mais danadinha, né? Então, hoje... no século XXI, continuam chamando, inclusive, do mesmo nome que é galinha. Né? É uma coisa meio esquisita, que a gente pensa que evoluiu, mas não evoluiu tanto. Então, esse processo de sedução, primeiro, é gostar do outro. Eu acho que não tem coisa para seduzir mais uma mulher do que um homem apaixonado, e para seduzir um homem do que uma mulher apaixonada. Agora, o que é apaixonado, tá?
vamos ter muito cuidado, porque às vezes a gente confunde apaixonado com uma pessoa autoritária, com uma pessoa machista, com uma pessoa grosseira. Olha, ele me ama tanto que ele não deixa eu sair de casa. Ele me ama tanto que não deixa eu ter amigos. Isso não é amor, né? A gente tem que ter muito cuidado para já não entrar num relacionamento abusivo. Então, o sexo ele é aberto e ele é alegre. Se o sexo não for alegre, ele não é bom. Falando em alegre, uma outra pergunta que veio aqui é como saber o momento certo de falar para a mulher sobre as preferências sexuais. No momento da transa, estar na cama é o momento de se conversar sobre, tipo, conduzir o homem, eu gosto assim, eu gosto assado, ou falar algumas coisas. Eu acho que já entra meio nessa pergunta aí da pessoa. Quando dizer das preferências sexuais? É na cama? Ó, eu sempre falo também que a cama, a gente está falando da cama, que nós estamos muito tradicionais, eu e tu, né? Que já pode ser A cama, gente, é só a cama. a cozinha. Mas, na realidade, o momento do ato não é um momento de muita filosofia, de muita conversa, não. Eu sempre acho que as pessoas devem conversar depois. Por quê? Isso se for uma relação que vai ter um depois, porque às vezes tem relações que é uma noite só, então tudo acontece ali, né? Mas uma relação que a gente está falando de relações mais estáveis, essa análise, ela deve vir depois. Tipo assim, no café da manhã, para sair o açúcar, e aquela trepada foi boa, né? Você não acha que você podia fazer, e o pão, e a torrada? Não, você não acha que você podia fazer isso de vez em quando? Porque na hora fica uma coisa muito ensaiada, né? Eu gosto sempre de contar os casos no consultório, e essas pessoas deixam eu contar quando eu vou para os congressos, por isso que eu vou contar aqui. Aqui acolá tem uma até que entra aqui, né? E tá falando de mim. Que era um casal que eu tinha e ela tinha um sonho um erótico de ser chamada de prostituta, de vagabunda, esse tipo de coisa. E o cara sempre chamava minha princesa, meu amor, minha linda. E eu chamei, o casal ia junto, eu chamei particular. Eu só, olha, experimenta, não disse que ela tinha me dito, quando eu atendo particular e atendo os dois juntos. Mas experimenta chamar de uma forma mais vulgar. Tem gente que gosta, assim, de vagabunda, de prostituta, sei lá, de coisas assim que existe. E ele fez isso, né? Na hora que estava transando, sua vagabunda, aí ele olhou e disse, foi a doutora Zenilson que mandou, né? Então, eu entrando na relação do casal. Aí ele ficou, foi porque você nunca me chamou, tá chamando hoje. E isso foi muito interessante, depois que eles me contaram os dois juntos. O que é legal? Por isso é que na hora da cama, algumas coisas não saem muito espontâneas. Você pode conversar depois. Como é que você gostaria que eu te chamasse, né? Como é que você gostaria que eu fizesse? E isso não na hora do coito, pode ser tomando banho, pode ser fazendo uma massagem, pode ser dançando, ouvindo uma música, ouvindo um filme. Porque na hora fica meio ensaiado, não fica muito natural. Né? Fica os dois avaliando o que está acontecendo. Então, é muito importante que seja espontâneo. Agora, nós estamos falando de relações estáveis. Aquela relação que é de um dia só, de uma noite só, nos carnavais da vida, né? E aí, tudo vai ter que acontecer naquela noite. Sempre, isso aí eu vou aproveitar, usando camisinha. Isso não abra mão, né? Tem que usar a camisinha sempre. É igual álcool em gel hoje em dia, gente. A camisinha e o álcool em gel, ó, é assim, tem que usar. E às vezes as pessoas vão no momento, não foi, daqui a pouco fica desesperado, vai fazer um monte de besteira. Gente, preservativo, é preservar, não é aquilo, porque, a sensação, vamos lá, homens, Zenilce, a galera fala muito assim, não, porque com a camisinha não é a mesma coisa, porque sem camisinha eu consigo perceber mais, sentir mais. Sim, você pode sentir mais, mas vale a pena pagar o preço? Fala um pouquinho sobre isso. Algumas pessoas falam isso, né? Aquela coisa, eu vou chupar pirulito com papel, não sei o quê. Na realidade, é claro que a pele com a pele você sente mais, mas você sente muito também com a camisinha, desde que você saiba usar a camisinha, saiba escolher a camisinha ideal, né? PMG, GG. Então, na realidade, hoje em dia a gente tem uma quantidade imensa de camisinha, de preservativos, né? Que você pode utilizar sem sentir dor, sem ter alergia. E a mulher a mesma coisa, existe também a feminina, né? Pode não ser tão atrativa, tão bonita, mas na hora H nem olha muito. É igual a história da mulher da depilação. Eu não fui transar, doutora, porque não estava depilado. E perdeu a chance. Porque o cara nem olha muito se está depilado, se não está. O que ele olha? Se você está com vontade de transar com ele.
né? Então, isso é uma questão que pode impedir, inclusive, alguns orgasmos, é o medo de estar pegando uma doença, é o medo de engravidar. As mulheres, às vezes, falam muito isso. Ah, eu tive medo de engravidar, eu não relaxei. Ah, eu tive medo de pegar alguma doença, o cara fala, e não relaxei. Então, a camisinha, ela dá essa segurança que é legal, de fazer com que você se sinta seguro e que você possa transar tranquilo. É uma forma de estimular, e quem perguntou, é uma forma de estimular, né, a liberdade da mulher na cama, além de tudo que a gente falou, estar com preservativo, a mulher vai ficar sempre muito mais à vontade para se entregar mais, sem muitas caraminholas, sem muito pensamento na cabeça. E isso que você está falando, eu acho que tem tudo a ver de, tipo, você conversar com um parceiro sobre sexo, porque às vezes a gente fala, a gente no geral, tá? O homem fala muito de sexo com um amigo. Ah, é isso, isso, isso. É a mulher com uma amiga. E acaba que o casal em si não fala sobre sexo. E isso pode ser uma coisa de atrapalhar, né? É importante ter esse papo, os dois, sobre sexo. Às vezes eu fico pensando como é que essas pessoas começaram a relação, né? E aí eu pergunto, como é que vocês começaram? Como é que vocês se encontraram? Como é que se beijaram? Como é que transaram? Porque, de repente, passam a ser duas pessoas tão estranhas. Em todos os lugares que a gente vai, a gente acaba falando de sexualidade. Se não fala da genitalidade, mas fala de sexualidade. É no trabalho, é na academia, né? É na praia, é no shopping. A gente vê as coisas, lembra de ser mais bonita, de ficar mais sensual. Então, isso é sexualidade. Agora, a conversa sobre a nossa vida sexual é difícil, porque as pessoas temem perder o outro, ofender o outro, mas vai perder do mesmo jeito. Porque se você não tem uma vida sexual legal, se você não gosta de transar com aquela pessoa, ou se o sexo é sem graça, vocês vão acabar se perdendo. Então, quando conversam, é muito mais fácil que aquele casal retorne, e às vezes tem retorno. Ah, quando perde o tesão, não volta. Pode voltar. Como é que ele volta, né? Que as pessoas, como é que a gente faz para voltar o tesão que eu não tenho mais? Primeiro, eu um dia desse fiz uma live que eu dei uma sugestão, e vou aproveitar e vou dar de novo, que funciona com os meus pacientes, que a gente trabalhar um pouco a época boa do casal. A época que se conheceram, a época que começaram a namorar, a trabalhar com fotografias, né? As crianças, tá todo mundo em casa hoje, é legal de ver o papai namorando, a mamãe namorando, se for um casal gay também, os dois pais, as duas mães, que agora é assim, graças a Deus, tá todo mundo, né? Tentando ser feliz à sua forma. Então, resgatar o que era bom é bom. Por quê? Porque nós temos uma memória afetiva, que também temos uma memória sensorial. Como é que é isso? Os casais não namoram mais, não dançam mais, que fazia isso no começo do namoro. Quando você começa começar a perceber que aquela pele, aquele cheiro já te deu tesão no passado, ele pode ser, sim, reconstruído. Tem muitos casais que voltam a ter tesão. Agora, a Ayana colocou aqui, e quem nunca teve tesão? Como saber o que é o tesão? Porque vai que a pessoa teve e não sabe. Acho difícil, mas não sei se pode acontecer. Então, vamos definir. Eu bem porque ela está afirmando aqui, ó, quem nunca teve tesão? Como identificar? Estou com tesão. Primeiro, o que é tesão, né? Tesão é uma forma vulgar que a gente fala, mas a gente fala tanto que se tornou já normal. A questão da libido, a questão, vamos dar os sinônimos, o desejo. Então, às vezes as pessoas, eu nunca tive tesão. Teve sim. Quando a gente começa a perguntar, você já desejou alguém? Você já se excitou? Como é que a gente se excita? Aí eu falo, olha, você começa a sentir um negócio meio esquisito aqui por baixo, dá uma coisa meio diferente. E a criança e o adolescente às vezes perguntam isso pra gente. Doutora, eu senti uma coisa esquisita aqui na minha... Não falo o nome genital, eu falo os outros nomes, né? Aqui no meu pipi, aqui na minha piroca, uma coisa esquisita. Essa coisa esquisita é o tesão. É que nem o orgasmo. Às vezes as pessoas acham que o orgasmo é aquela coisa, vai tocar sino, pá, pá, fogos, música. E às vezes ele é simples, né? Às vezes ele é um prazer maior, você vai achando legal, de repente é como um espirro, aquela coisa rápida. As pessoas às vezes acham que vai ter aquela coisa longa, né? Musical, e não é. Por que a gente às vezes se engana? Porque a gente não conhece o nosso corpo. Na hora que a gente conhecer melhor o nosso corpo, viu, mulheres principalmente, a gente vai entender que aquilo era uma excitação e que aquilo era um orgasmo. Quem nunca teve isso pelo parceiro que está? Pois é, às vezes acontece mesmo.
Aí vamos ao primeiro capítulo do romance. Escolher melhor os seus parceiros, tá? Se você paquera, namora, fica noivo, porque hoje em dia o povo fica noivo também, né? Tá voltando igual na minha época. Teve uma época aí que ninguém noivava, agora tá ficando noivo de novo. E você casa com uma pessoa que você nunca sentiu excitação por ele, é melhor não casar. Tá? Então, se você namora, se você não se excita, se aquele beijo não mexe com você, se aquela conversa não é agradável, se você não tem vontade de ver, se o encontro é sem graça, não case. E se tá casada, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai procurar felicidade, né? E ninguém merece estar ali sem estar. Ou tentar melhorar. Entender o que fez aquela pessoa casar. É isso que eu estou lhe dizendo. Se era porque queria se apaixonar, queria viver um romance, não deve. Agora, se a pessoa às vezes se casa porque é uma boa companhia, por questão de comodismo, por situação financeira, bom, cada qual tem seus motivos, né? E aquilo é o bastante, então ela permaneça. Ou procure ajuda, que às vezes tem, né? Às vezes um bom terapeuta de casal, um bom terapeuta sexual, pode fazer com que aquela coisa se reestruture. E às vezes não adianta também ficar mudando de parceiro, né? Que foi a sua sugestão. Porque às vezes o outro parceiro vai ser a mesma coisa. Porque o problema não é do parceiro, é seu. Né? E eu vejo muito isso, né? Às vezes, doutora, eu casei com um cara, casei com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Digo, pô, legal, hein? Por isso que tem gente sem ninguém. E ele é igual ao primeiro, ele é igual ao segundo, não é verdade. As pessoas não são iguais. É você que é a mesma e transforma os seus maridos em pessoas parecidas. Sensacional. Gente, acho que o recado é autoestima para a mulher. A gente tem que se amar, a gente tem que ser segura de si para a gente depois conseguir estar segura com o outro, né? Zenilce, aqui uma pessoa colocou que... Pode falar, fala. Depois eu vou Não, e a gente está falando da mulher, até porque nós duas somos mulheres, mas os homens também têm autoestima baixa. Tem muitos homens, eu tenho muito paciente homens, né, que vem muito de urologista, que tem disfunção erétil, que tem disfunção de orgasmo, que tem inapetência, ou seja, não tem vontade de transar também, porque tem uma autoestima baixa. Então, na realidade, não é só a mulher porque é exigido muito a beleza dela, mas o homem é exigido talvez trabalho, essas coisas. Mas tem também homens de autoestima muito baixa. E essas pessoas são difíceis de ter um relacionamento afetivo e sexual legal. Então, assim, eu sempre digo isso e gosto de dizer várias vezes, é preciso a gente saber escolher. Às vezes a gente é escolhida. Aí a gente, tá bom, já me escolheu, graças a Deus, assim não vou ficar para titia. Mas não é assim. Na realidade, a gente tem que escolher parceiros que sejam mais parecidos com a gente, porque essa coisa de pessoas diferentes é legal, é diferente só para atrair, mas não consegue manter. A gente tem que estar com pessoas parecidas com a gente. Parecida no sentido de gostar das mesmas coisas, inclusive de sexo. Sem dúvida. E aqui, ó, uma pessoa colocou aqui sobre o beijo. O beijo, eu acho que, gente, tá, opinião pessoal. Se não bater o beijo, a transa não vai ser boa. Ou pode até ser boa. Não, calma, me expressei mal. O beijo, quando ele é bom, a minha opinião, tá, Zenilce? Tá. Quando o beijo é bom. A propaganda é algo do negócio. Cris, você hoje está, ó. Eu acho que foi o batom vermelho. Quando o beijo é bom, é mais fácil de você se entregar na cama e você estimular. Gente, o beijo estimula demais. Agora, se o beijo não for bom, gente, eu acho que não vale nem ir pra cama. Me dá aí a tua opinião. Eu acho que hoje nós estamos fazendo um grande trabalho erótico, né? Então, quem tá com tesão, depois dessa live aí, pode ser que a coisa mude. Olha aí. Tá? Gente, espera aí, por favor. Vocês estão gostando? A gente tá pegando muito pesado, quer que dê uma maneirada? Por favor, diga aí. Porque aqui a gente, quem sabe, faz ao vivo e vai embora. Se deixar, a gente vai embora. Falar de sexo é sempre uma coisa muito gostosa, né? E sexóloga normalmente gosta de sexo, senão não estaria estudando o tema. Mas, assim, quando você perguntou a história do beijo, o beijo é muito importante, sim. Daí que desde que a criança nasce, né, que há o beijo. Porque o beijo de língua, esse beijo sedutor, esse beijo erótico, a gente vai criando depois. Mas o ato de beijar alguém, o ato de ser beijado, vem desde a infância, desde o nascimento. Então, como é importante
né? Assim, as mães aqui presentes, beijem seus filhos, deixem os filhos beijarem você, deixe as crianças se beijarem, deixe as crianças se abraçarem, porque a gente boicota muito as crianças, a gente boicota muito os adolescentes, e depois a gente quer que esse pessoal seja bom de cama. Como é que uma mulher passou a vida toda sendo proibida de transar, proibida de mostrar o corpo, e de repente, só porque ela assina um papel, ela vai ser sedutora, ela vai mostrar o corpo, ela vai beijar, ela vai transar? Não é assim. Isso não é verdade. Então, uma coisa que eu escutei um dia desse, que eu achei muito legal, uma colega minha numa live também, dizendo que nós temos que sair da plateia e subirmos no palco. Porque nós ficamos muito na plateia vendo os outros. E às vezes a gente até quer imitar, mas está na hora da gente subir no palco e fazer o nosso espetáculo, né? Então, A gente ser protagonista, né, de nós mesmos. Exatamente, o espetáculo ele tem ensaio, o beijo é o ensaio. Eu estudei em colégio de freira, eu estudei em 2 colégios, no 7 de setembro, que era misto, e fiz na época, era científico, depois 2º grau, no Colégio General de Carvalho, que é um colégio... Rapidinho, vou deixar salvo assim, gente. Eu tô preocupadíssima com a hora, que faltam salvar, né? 8 minutos. Vou deixar gravada. Como é que você tá de horário, você? Olha, aqui tá faltando 10 minutos no meu. Tu tem que... Não, depois. Como é que você tá de horário? Ah, para continuar? Não tá tudo bem, só que o pessoal acaba saindo. Então, deixa eu tentar terminar, né? Tá. Por isso que eu quero saber aí como é que você tá, pra gente conseguir resumir. Vai. Na adolescência, a gente ensaiava muito, era muito engraçado, como é que a gente ia beijar quando a gente namorava. Ah, era no espelho, era numa laranja. O gelo! Né? No dedo. Era muito legal isso. Quando a gente se encontra hoje, já tudo corona, a gente lembrava essa história de depois, como é que a gente aprendeu. Então, o beijo é muito importante, é importante para começar, é importante no meio e para terminar. Termine o sexo com um beijo, porque aí fica boa lembrança para o próximo beijo. Ai, gente, durma agarradinho. É tão bom, né? Então, temos aqui ainda alguns minutinhos. Vamos lá. A Iana perguntou se vai ficar gravada. Vai ficar gravada, tá? Iana, aqui, ó. Vocês deviam marcar outra live outro dia novamente. Iana, se eu soubesse que a gente já teve a primeira live e entendeu essa segunda, e é sempre pano pra manga, porque aqui a gente vai embora, né? A gente faz ao vivo mesmo. E a gente vai trazer, de repente, um outro tema, né, ô Zenilson? A gente pode estudar aí uma outra coisa para voltar. Essa né? quarentena vai Mas eu durar queria... muito, né? Hã? Essa quarentena vai durar muito, pelo visto, né? Vai, e tem muita coisa aí pra gente falar ainda. Então eu queria aproveitar esses minutinhos finais para vocês colocarem alguma situação, perguntar alguma coisa. Mas eu acho que o beijo pra gente, nem o beijo é... Vai, fala com vocês, a palavra vocês. Vai. Uma coisa que tô vendo muita gente caladinha aí, só observando. Vamos colocar aqui uma situação. Pessoas casadas já há muito tempo, como é que faz para estimular a libido? Porque às vezes já tá na rotina. Como é que faz para tirar a rotina? É incrementar, é fazer uma coisa diferente, né? Como? Não precisa nem ser casada, né? Porque hoje os namoros, eles são muito íntimos. As pessoas começam a namorar e com pouco tempo já estão frequentando a casa da outra, já conhece todo mundo, já viaja junto, já transa e acaba entrando na rotina. Eu acho que a criatividade, a espontaneidade são coisas bem interessantes. E não precisa coisa muito, muito forte ou coisa muito cara, né? Às vezes você chupar um picolé ali na beira-mar, que agora ninguém pode ir mais, mas na época, uma vez eu fiz essa sugestão para um casal, e eles disseram, doutora, eu nunca pensei que um picolé pardal, né? Olha aqui, propaganda do picolé pardal, porque o picolé é simples, para quem não conhece. Fosse me dar tanto tesão. Não foi o picolé, foi ele ter saído de casa, ter ido passear com a esposa na beira-mar, ter sentado naqueles banquinhos e ter chupado um picolé. Isso deu novidade à relação. Não é comprar o picolé e levar para casa, é sair de casa. Né? Porque às vezes acha que tem que ir para um motel, tem que fazer não sei o quê. Às vezes pequenas coisas fazem com que aquele casal se aproxime. Andar de mão dada, né? Conversar brincadeira, dar gargalhadas. Eu acho que isso dá muito tesão. Muito mais do que, às vezes, 1000 lingeries, 1000 hotéis cheios de espelhos. Gostar do outro, cuidar do outro, elogiar o outro, estar presente, ser companheiro ou companheira, isso é muito sedutor.
Sem dúvida. Olha, alguém falando, "Ó, hoje vamos pra varanda." Gente, eu quero depois que vocês vão tirar foto e vão me marcar lá, @Cris com Z Campos e @Zenilce Bruno também, porque eu quero saber se essa live rendeu alguma coisa aí pra galera, viu? O pessoal tá falando aqui, ó. Não tem dúvida nenhuma. Tira print, galera, daqui, ó. Vai tirando o print dessa tela que a gente tá e fala assim, live, Cris, Zenilce e tal, muito bom. Tira pra gente poder saber o que vocês aplicaram. Zenilce, eu ia até comentar uma coisa, me perdi aqui no comentário da pessoa, mas eu acho incrível isso, essa questão de, o pessoal falou que escada e tal, lugares diferentes, né? E aí, vale tudo entre quatro paredes? Vale se o casal tiver sintonia. Agora, e essas coisas de tipo, essas aventuras? Eu tô... também, tá? É muito importante a Sim. gente aproveitar muitos minutinhos. Eu tô olhando aqui, tá terminando. Eu quero falar tanta coisa que eu acho que é importante. Vale tudo se o outro permitir, tá? Porque assim, Sim. não adianta você achar que excita e a outra pessoa não tá gostando. Existem casais que gostam, por exemplo, de swing, né? Sexo grupal, A3, A4, A10. Isso não é que seja uma coisa errada, não. Pode ser legal. Agora, os dois têm que gostarem. Então, se só aquilo excita o parceiro ou a parceira e não excita o casal, não é legal. Então, é muito importante a conversa que eu estou te dizendo que tem que ter no outro dia, né? Que é a conversa de dizer, se você gostou, o que você acha que a gente pode fazer para ser melhor? Como é que você gostaria que fosse? Isso é muito importante, porque 4 paredes é legal, mas você tem 4 paredes que os dois gostem, senão acaba sendo uma violência. Exatamente. É a questão de respeito. Independente se você conheceu a pessoa num dia e você transou naquele dia, você tem que respeitar aquela pessoa que está ali. Se você já tem um namoro, se você tem um casamento, se você vai pegar ali rapidinho, então não importa. Você tá com aquela pessoa naquele momento. Então é respeitar aquele momento. E para as mulheres que às vezes falam assim, eu tô na cama, não tô afim, não me sinto à vontade. Gente, não tá afim, não faz. Você pode ficar nas preliminares, é o que a Janine estava aqui falando antes pra gente. Se você não tá afim de transar com o cara, na cama tem como fazer tantas outras coisas que isso pode te estimular e levar a você querer até a transa de fato. E se não tiver, também tá tudo bem, né, Zenilce? Agora isso tem que ter um diálogo também, porque às vezes você dizer que não tá afim, o outro fica com raiva, fica de cara amarrada, você vai transar para poder a outra pessoa não ficar com raiva de você, mas não adianta, porque você fica com raiva da pessoa. Então isso nunca vai chegar a ponto algum. Então, quando a pessoa chegar perto de você e ver que você não quer, tem que ter o bom senso, tem que ter a sacação de dizer, tipo assim, então vamos ver um filme? Então vamos comer uma pipoquinha? Então vamos conversar? E no outro dia pode até rolar. Porque todas as vezes que a pessoa faz sexo sem querer, fica registrado afetivamente que o sexo é ruim. Então, pode até ser bom, mas fica registrado e a pessoa... Como as pessoas que são violentadas, são estupradas, o que é que acontece com elas? Até arranja um parceiro legal, que excita, mas o sexo ficou registrado, que é uma coisa ruim. E é isso que a gente tem que parar. A gente tem que registrar que o sexo é uma coisa boa, é alegre, é legal, é animado, não tem idade. As pessoas mais velhas transam, os casais gays transam. As pessoas gostam de sexo, porque o sexo é inerente do ser humano. Maravilhoso! Gente, eu tenho 1 minuto aqui para encerrar, então eu quero agradecer demais a participação de todos vocês e dizer para vocês, Zenilce, que adoro sempre as nossas gravações e dizer seja sempre muito bem-vinda aqui no meu cantinho, no meu espaço, e a galera que já aprovou. E mais pra frente, aí quem sabe a gente volta com outros temas. E para quem tá aqui pela primeira vez, gente, eu tô sempre trazendo lives aqui com artistas e com profissionais e com essa maravilhosa aí, que eu tenho certeza que ela vai voltar. E a gente vai falar de mais e mais coisas assim, de fogo no parquinho. Obrigada, viu? Um beijo para todo mundo. Use a sexualidade da forma que você achar que é melhor. Use o amor, use o carinho, a amizade. A amizade também dá tesão, né? Rir dá tesão. Sim. Vamos aproveitar essa quarentena para a gente repensar muitas coisas e mudar algumas coisas que a gente acha que deve ser mudado. Beijo, boa sorte. Vamos fazer sexo, gente. Sexo seguro. Com quem se namore, que também é muito bom. Se namora. Gente, obrigada. Vou deixar salva aqui a live e depois a gente volta com mais conteúdos para vocês. Obrigada, sua linda. Amei. Obrigadão. Beijo, gente. Boa noite a todo mundo. Tchau. Boa noite. Beijo.